Paz do Senhor, queridos irmãos, aqui quem vos fala é o irmão Jefferson. Eu estou trazendo a primeira lição da revista dos jovens da Escola Bíblica Dominical, que tem por título O Perigo das Tentações, as orientações da Palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa. O nosso texto principal se encontra em 1 Coríntios 10:13 e diz: Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com as tentações, dará também o escape para que possa suportar. Nosso texto bíblico vai estar em Tiago 1, do 2 ao 5, e depois estarei lendo do 12 até o 17. O nosso texto bíblico vai estar em Tiago 1, 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente e não o lança em rosto a ser-lhe-á dada. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. A partir do 5 eu pulei para o 12, desculpa não ter falado antes. Um dos maiores perigos para uma vida de santidade e comunhão com Deus é a tentação. Ela pode se manifestar de diversas formas e para todas as pessoas. Até o próprio Senhor Jesus foi tentado, mas não se deixou ser vencido pela tentação. A tentação não é o pecado em si, mas uma isca para que a pessoa caia nele. A temática desse trimestre é a respeito da tentação. A Palavra de Deus será a fonte dos nossos estudos, com a análise de casos e personagens bíblicos que cederam à tentação, e pagaram um preço alto. Também trataremos a respeito da tentação do Senhor Jesus, que nos serve de modelo para resistir às empreitadas de Satanás. Veremos que é possível escolher entre pecar contra Deus, cedendo à tentação, e ser fiel a Ele, dominando nossas tentações ao pecado, e assim dar lugar a uma vida que agrade ao Senhor. Tópico de número 1. O que é a tentação? Podemos descrever a tentação como um impulso que move o ser humano a alguma ação que abrirá a porta para o pecado, ou para alguma situação que vai comprometer o futuro da pessoa que está sendo tentada. A tentação não é o pecado, mas um convite a ele. Uma pessoa que passa por um momento de tentação tem a escolha de ceder ou não, subjugando sua própria vontade ou sendo dominada por ela. Isso nos mostra que a tentação é um fator determinante para que a pessoa caia, ou seja, que uma pessoa tentada peque. Deus espera que guardemos a sua palavra em nosso coração e tenhamos uma vida de comunhão com Ele, e que
andemos de modo vigilante, atentos em muitas ciladas do diabo. 2 Pedro 5:8. Como pessoas, nós temos necessidades físicas e emocionais. Por isso, toda tentação tende, de forma inicial, buscar preencher essas lacunas. Pode ser o desejo desenfreado por um tipo de comida ou um gasto financeiro não adequado ou não planejado, ainda por status, posição ou mesmo pela busca de um relacionamento com outra pessoa. Sendo assim, não devemos andar segundo a concupiscência da carne. A questão é: será que aquela possível necessidade só pode ser satisfeita com a proposta que a tentação apresenta? A tentação é como uma vitrine que fixa o olhar do ser humano para aquilo que vai contra Deus e a sua vontade. Quando somos tentados e cedemos, mostramos que não confiamos em Deus. Foi o caso de Adão e Eva, que esqueceram de que o Criador é suficiente quando se deparam com a ideia de que poderiam conhecer o bem e o mal, assim como Deus. A tentação passa pela confiança. Ou você confia na pessoa que está fazendo uma proposta que pode alterar de forma negativa a sua vida, ou acredita que Deus é fiel para suprir suas necessidades. Até que ponto quem está lhe oferecendo uma saída mais fácil realmente tem interesse no seu bem-estar espiritual e físico, mais do que tomar um caminho que a princípio pode parecer mais fácil? A tentação é um teste de confiança para nós. Se realmente acreditamos que Deus pode suprir nossas necessidades e se o que Ele disse é melhor para nós. Uma pessoa pode ceder à tentação não apenas diante de um grande obstáculo, mas diante de coisas corriqueiras do seu dia a dia, o que acaba por criar um histórico de pequenas concessões. Pouco a pouco, as pequenas tentações se tornam como raposinhas em meio a uma plantação de vinhas e estragam tudo. As tentações que achamos ser menores, se não abandonadas, vão dar origem a outras maiores, destruindo a vida de uma pessoa, a sua reputação e sua família. Quantos foram agraciados por Deus e perderam suas posições por não terem resistido a uma ou mais tentações? Tomemos como exemplo o jovem Sansão, Juízes 14:16. O inimigo é descrito como um dos principais agentes da tentação, pois ele tentou o próprio Senhor Jesus Cristo. Mateus 4:1-11. Satanás vai observar o momento e o lugar em que estamos e oferecer as ciladas a fim de que pequemos contra Deus. A tentação também pode ganhar forças quando o diabo se utiliza de certos sentimentos que abrigamos em nossos corações, como por exemplo o orgulho. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Daniel 5:18-21. Esses sentimentos costumam ser utilizados por Satanás para que sejamos tentados e assim pequemos. Momentos de isolamento também tendem a fazer com que fiquemos mais suscetíveis às tentações. Por isso Satanás tem investido para que servos de Deus deixem de congregar e de terem comunhão uns com os outros. Ovelhas que andam longe do rebanho e afastam dos cuidados do pastor sempre são alvos fáceis dos lobos e mercenários. João 10:11-13. Todas as pessoas têm necessidades e essas necessidades podem ser um canal para que a tentação acabe se
apresentando como uma solução prática e fácil. A tentação por ter mais dinheiro pode levar uma pessoa a comprometer sua vida financeira ou destruir sua família trabalhando em excesso e deixando de assistir aos seus. 1 Timóteo 6,10. A necessidade por afeto pode fazer com que uma pessoa busque uma vida sexual desregrada e arque com as consequências do seu corpo, alma e espírito, como por exemplo a mulher samaritana, João 4:16-18. A necessidade desenfreada de ter bens materiais pode deixar uma pessoa endividada e sem crédito para suas aquisições básicas e necessárias. E ao buscar por títulos pode fazer com que uma pessoa comprometa sua fé, moldando-se ao espírito deste mundo. Romanos 2,12. As variedades são muitas, pois o que atrai uma pessoa não necessariamente atrai a outra. A tentação pode ganhar espaço em nossas vidas quando ela se apresenta como uma suposta oportunidade de um ganho ou de um benefício. Caso venhamos a nos esquecer de Deus, quem nunca se viu surpreendido por uma oportunidade ou por uma promoção que, sem dúvida, lhe proporcionaria de forma fácil um título, dinheiro ou uma posição de destaque? Adão e Eva viviam no paraíso e não precisavam desobedecer a Deus, mas fizeram porque se deixaram convencer pela ideia de que precisavam ser como o Todo-Poderoso, conhecendo o bem e o mal. Balaão tinha ouvido falar para não amaldiçoar Israel, mas se deixou levar por um prêmio do qual não tinha necessidade. 2 Pedro 2,15. A primeira consequência de se ceder à tentação é a perda gradativa da comunhão com Deus, advinda do pecado. Gênesis 3,8. Davi sentiu esse peso quando cedeu à tentação e adulterou com Betseba, a ponto de ser confrontado por Deus, ter pedido: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Salmos 51, 11 e 12. As consequências para aqueles que cedem à tentação são muitas e danosas, e uma delas é a morte. Tiago 1,15. Outra consequência é o sentimento de culpa, que pode afastar as pessoas da presença do Senhor. O ato de ceder a uma tentação pode selar o destino de uma pessoa. Quantos lares foram e são destruídos por um pai ou mãe que não consegue resistir a uma bebida ou uma droga? Quantos relacionamentos foram destruídos por contínuas quebras de confiança? Isso nos mostra que ceder às tentações traz consequências que serão vistas de imediato ou no futuro, seja a dependência de um vício, seja uma infidelidade. O preço de ceder à tentação sempre chega. De Deus não se zomba. O que o homem semeia, colherá. Gálatas 6:7. Se cedermos à tentação, logo vamos experimentar sentimentos tóxicos que vão afetar nossas vidas e relacionamentos, como por exemplo,
a frustração, a baixa autoestima, o sentimento de culpa, o medo e a ideia de que Deus virou as costas para nós. Esses sentimentos nos fazem adoecer no corpo, na alma e no espírito. A palavra de Deus nos diz que não veio sobre vós tentação, senão humana. 1 Coríntios 10:13. Tal verdade significa que todos são, de alguma forma, tentados em situações muito peculiares, quando imaginamos que nada poderá nos afetar. É ali que a nossa humanidade será testada. Conclusão: é preciso entender que a tentação envolve muito mais do que uma satisfação pessoal, física ou emocional momentânea. Meus irmãos, essa foi a lição. Eu espero que esta mensagem tenha ficado clara, esse áudio tenha ficado limpo. Se não ficou, peço perdão aos irmãos. Se você chegou até o final desse vídeo, eu peço para que encarecidamente deixe o seu like. Se é novo aqui, claro, se inscreva e compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas possam estar se inscrevendo. Alguma dúvida, opinião sobre, pode deixar aí nos comentários. Vocês estão livres para comentar. E meus irmãos, é isso. Até a próxima aula e que Deus vos abençoe.